dia! Bom dia! Então, tem talento aqui nessa sala? Quem é talentoso aqui? Levanta a mão. Tem gente que não pode, Hã? Talento, né? Tá devagar, né? Então, como o Vanderlei disse, eu já trabalho, né, no sistema, nesse COP, já há muitos anos. Não vou falar quanto tempo não, né, Sandra? Porque senão denuncia, né? E eu estou muito feliz, né? Porque eu gostaria de agradecer ao Cicobi Norte, conhecer essa terra maravilhosa, não conhecia Rondônia, e a cidade maravilhosa que é Vilhena, né? Bom, eu vou trabalhar com uma visão de mercado. E a Sandra vai falar como é que é a visão dentro, né, da cooperativa central dela e a Platiara. Quer dizer, vai ser um trabalho bastante complementar. Então, empresas mais valiosas do nosso planeta, né? A Apple, 713 bilhões de dólares, né? A Microsoft é 389 bilhões de dólares. E a Google, 385 bilhões de dólares. Mas, o que essas gigantes mundiais têm em comum? Né? O que essas gigantes mundiais têm em comum? Elas buscam e valorizam o talento. Né? Perguntei se vocês, né, eram talentos dentro da empresa de vocês. E vamos trabalhar como é que é isso dentro das organizações. Primeira coisa, tem condição de uma empresa sobreviver sem ter talento? O que vocês acham? Não tem condição de sobreviver. Né? Porque a nossa economia demanda isso. Porque senão você vai ser mais um número lá na fila dos desempregados. Né? E quanto mais talentoso e inventivo for o ser humano, mais desenvolvido vai ser o seu sistema. Então isso todo mundo já está de acordo. Mas acontece que são as pessoas, né? As pessoas, na verdade, não são o recurso mais importante. E sim, as pessoas certas são o recurso mais importante. Por que isso? Né? Primeiro, nós nunca fomos tão unos no nosso planeta quanto agora. Eu tenho meu talento, você tem o seu, ok? Não é? Você já imaginou se nós fôssemos iguais? O que seriam as empresas? Então, na verdade, as empresas precisam de pessoas diferenciadas. Né? Agora, ao mesmo tempo que nós somos unos, no sentido que temos que desenvolver nossa própria carreira, apesar de que todos vocês, né, pertencem a uma organização de uma forma ou de outra, né? Ao mesmo tempo que nós precisamos ser únicos, desenvolver nossa própria carreira, também nós nunca fomos tão interdependentes ao mesmo tempo. Não é isso? Na verdade, todos nós estamos conectados o tempo inteiro. E a gente caminha cada vez mais para essa interdependência, né? E aí, qual que é o nosso tema? O nosso tema é a profissionalização de executivos. E o líder que vai comandar as nossas empresas, ele precisa ser talentoso. Ele que vai entender essa interdependência. Porque muitas vezes, né, a gente estava até conversando, né? Eu falei, olha, tem dois tipos de líderes, né? E de pessoas até. Tem as pessoas que são pessoas do poder. E tem as pessoas que são os líderes, né, que são líderes de poder. Faz diferença, gente? Faz? Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E aí eu gostaria que vocês começassem a pensar, né, que tipo de liderança que você exerce. Né? Como é que é essa liderança, como é que se forma isso? Primeira coisa, né, no centro dessa interdependência e conexão global, encontra o talento, que é você. Bom, difícil uma professora de pós-graduação falar isso, mas na verdade é exatamente isso. O mundo acadêmico não consegue mais formar tempo e a hora esse talento. Outro dia eu estava na sala de aula, chegou um aluno, né? Falou, Denise, essa é a minha 4ª
pós-graduação. Estava na frente de todos, eu só registrei a informação. Na hora do intervalo, eu falei assim, você já transformou essas 4 formações que você tem em resultado para você? Ele estava desempregado. E aí, né, eu não estou dizendo que não é válida essa formação acadêmica, mas ela sozinha, vocês acham que ela é suficiente para você ser um talento dentro da sua empresa? Claro que não. Né? Então, e o sistema capitalista é feito de crise e superações, né? Olha, antigamente, né, há um tempo atrás, né, o próprio Marx já dizia que uma crise ela acontecia a cada 10 anos, só que agora nós estamos tendo de 2 em 2, sabiam disso? A velocidade com que as coisas estão acontecendo. Mas, e o responsável pela crise? Na verdade, ele se torna um talento obsoleto. E quem resolve essa crise? São as pessoas talentosas. E, por fim, quem está preparando essas pessoas? Nós acabamos de falar que muitas vezes as universidades, né, o ambiente educacional não está formando esse talento. Até mesmo porque a nossa educação é uma educação muito voltada para o pensamento convergente e não divergente. E para resolver problemas de crise, nós temos que ter o que? O pensamento é divergente e não convergente. E, na verdade, quem está preparando esse talento, né? É o mundo corporativo, através das cicatrizes e caos. Você sabe o que é isso? Hã? Você tem caos, cicatrizes do seu aprendizado? Hã? Puro, né? Então, o processo do nosso aprendizagem é muito interessante, né? Porque nós aprendemos através de 2 métodos, modelação e modelagem. Modelagem, eu aprendo com o seu erro, eu aprendo com o erro do líder, eu vejo as coisas acontecendo, identifico com alguns personagens, algumas pessoas dentro da minha empresa e tal. E a modelação são essas cicatrizes, né? Eu aprendo com a minha experiência, né? Transformo, né, aquele aparente fracasso em uma grande oportunidade de aprendizado. Então, o mundo corporativo oferece isso. Agora, uma grande pergunta para cada um de nós. As organizações bem-sucedidas, não está claro que todo mundo precisa de talento trabalhando nas empresas. Mas olha a pergunta. As organizações bem-sucedidas atraem talento ou se tornaram bem-sucedidas porque têm pessoas talentosas? Hã? Como? Ambos. Isso aí, essa é a resposta. Porque uma empresa bem-sucedida, ela atrai gente? Hã? Muito bem, isso aí. Né? Então elas atraem. E tornaram bem-sucedidos porque tem pessoas talentosas? Sim ou não? Porque na verdade quem comanda a empresa? São as pessoas. Se você pensar, isso aqui é uma organização, não é uma faculdade. Meia-noite, não existe um prédio aqui, mas o que torna vida realmente são as pessoas. Então, na verdade, isso é um círculo virtuoso, né? E eu achei muito interessante nessa colocação, né? Porque o tempo inteiro eu fiz mestrado em administração estratégica. Então, você aprende uma série de coisas, tem que ter estratégia, tática, tudo isso é muito importante. Mas olha bem o que o Jacques Welch, ele falou, lucratividade não decorre simplesmente de slogans e discursos. Muitas vezes eu vejo nas empresas, sabe, missão, visão, e aí a pergunta que eu faço, o que você exatamente precisa fazer todos os dias para que aquilo aconteça? Raramente eu encontrei uma resposta assertiva dentro das organizações. Raramente. A pessoa não sabe o que ela precisa fazer todos os dias para que aquilo aconteça. Ela só acontece quando a gente coloca as pessoas certas nos lugares certos, sim ou não? Claro, né? Primeiro as pessoas. Estratégia e todo o resto vem depois, sabe por quê? Porque, na verdade, não são os objetivos que levam as pessoas até onde ela vai, são as pessoas. O que adianta eu ter uma excelente estratégia se as pessoas não vão lá e executam aquela estratégia? Ou não concordam com ela? Ou não compram a ideia dela? Então, preparar e desenvolver seus talentos começando um processo de inserção da cultura corporativa. Gente, nós trabalhamos num ambiente
ambiente cooperativista. E muitas vezes, eu dou muito treinamento nas cooperativas, você percebe que às vezes tem um gestor que na essência ele briga com a outra área. Existe ou não existe isso? Esse cara está inserido numa cultura? Não. É diferente. E aí começa a acontecer as várias situações. Então, as pessoas, primeira coisa, na hora que você vai contratar alguém, você precisa chegar, as pessoas precisam chegar na sua empresa gostando do que fazem, né? Porque quem gosta do que faz nem sente que está trabalhando, na verdade, né? Para render na plenitude. E quanto você é exigido, ou mais ou menos do que, ou para mais, ou para menos do que você tem potencial, o que acontece? Duas coisas. Eu já vi gente adoecer dentro das empresas porque é cobrado acima do que está preparado. E pedir as contas também. Fez bem sim, pede para sair, né? Então, e ainda fala assim, né? Fez bem sim, pede para sair. Sim. Uma forte candidata a ficar desempregada por muito tempo, né? Porque dentro de uma empresa pode existir a pressão, não pode existir a tensão. São duas coisas absolutamente diferentes, a gente consegue perceber muito claramente dentro das organizações. Ou senão ela pede para sair, né? Exatamente isso acontece. Por quê, gente? Aquele que tem um porquê de trabalhar consegue suportar qualquer coisa. Quando a pessoa tem brilho nos olhos, sangue nos olhos, ela comprou a causa, está inserida dentro do contexto, muito que bom. É exatamente o que pode acontecer. Mas o que vai levar esses talentos a ter essa aderência dentro da cultura? São líderes talentosos. Primeiro, que o líder, né, o gestor, ele tem que ser um exemplo do bem. Eu escrevi isso, gostei? Vocês gostaram? Muito bom, né? Exemplo do bem. E aprender a lavar a escada de cima para baixo. Tem que lavar a escada mesmo, contaminar as pessoas. Né? Eu costumo dizer que tem dois tipos de formas de você transformar uma pessoa, de cima para baixo e de baixo para cima. De baixo para cima é mais doloroso. É interessante, sabe? Eu trabalho muito com treinamento de pessoas. Uma vez eu apliquei um jogo dentro de uma empresa, de uma organização. Eu apliquei no chão de fábrica. Eles levaram 20 minutos para resolver aquela questão. Quando eu fui lá na diretoria, foram 3 horas para resolver o mesmo problema que o pessoal do chão de fábrica demorou. Era um quebra-cabeça. Mas os egos estavam ali brigando o tempo inteiro, então ficou muito complicado, né? Mas como é que a gente resolve isso? Né? Primeiro, talentos hoje, nós estamos caminhando para o mundo, né, com essa geração, né, Y, que esses talentos aspiram posições mais elevadas, mas também eles gostam de correr risco. Isso é ótimo. Né? Desde que o risco seja calculado, isso é ótimo. Porque são pessoas que fogem, né, da zona de conforto. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, no Mundial, e que as pessoas têm que realmente, né, sair dessa zona de conforto. E aí, qual que é a tendência? Todas as empresas, o que elas buscam? Perenidade, é ou não é? Nós não queremos tornar esse sistema um sistema forte, cada vez mais forte, porque ele já é forte, mas sim ou não? Dentro do próprio sistema cooperativista, né, do sistema financeiro cooperativista, nós já temos concorrentes e fortes. Além de tudo, ainda tem as instituições financeiras. Né? Agora, como é que nós vamos manter a nossa perenidade? E a outra coisa muito importante, porque nós estamos falando de formação de executivos, é a continuidade. Eu percebo muito esse problema dentro das empresas, assim. Uma vez eu estava dando um treinamento com gestores no nível de gerência. E eles falaram assim, Denise, a gente só tem que fazer uma coisa, esperar a marola passar. E quando mudar a diretoria, as coisas vão mudar. Vocês já escutaram isso? Ou, lá vem outro projeto, ainda mais quando chega o povo de RH com o projeto, eles falam assim, mas em 1900 e bolinha,
tentar fazer esse programa aqui não deu em nada, tá, gente? Mas de quem que é a responsabilidade desse descrédito? Então, por isso que a gente precisa criar dentro das organizações, né, ao sentido de continuidade e crescimento sustentável. Independente de quem está lá, né, existe um sentimento de continuidade. Então, primeira coisa, dentro das organizações, ter estratégia de carreira e principalmente, eu diria que a palavra mais chave aqui é transparência. Nesses processos, nas oportunidades de sucessão e expansão. Por exemplo, a pessoa entra dentro de uma empresa, para se tornar um executivo de sucesso, ele tem que saber qual que é a possibilidade que ele tem ali dentro daquela organização. Outra coisa, perspectivas atuais e futuras da pessoa-chave. Será que eu tenho que esperar você morrer para poder crescer aqui dentro da empresa? Eu fico doida, eu um dia eu compro. Quem sabe ele fica com a pneumonia. Não é assim. Não é assim. Não é? Porque nós estamos vivendo uma outra realidade, onde as pessoas já estão começando a identificar que quem é o dono da sua carreira é você, e não a empresa que você está. Isso, exatamente. Muito obrigada, excelente contribuição. E aí, dentro de, inclusive disso que você está falando, muitas empresas adotam o plano de carreira, mas o plano de sucessão não é efetivo. Está no papel lindo. Esse aqui é o seu plano de carreira, mas o plano de sucessão, gente, não dá certo. Um plano de carreira sem um plano de sucessão efetivo não funciona. Não funciona. Ok, a outra coisa importante, como é que é seu nome? O Gilson. O Gilson falou uma coisa aí. Primeiro, banco de talentos criados a partir de quê? Primeiro, a seleção precisa ser orientada por competência e performance. É fazer uma coisa. Você entrou aqui dentro da minha cooperativa, ok. O que é uma seleção por performance? Daqui a 3 meses, eu espero de você que você venda tantos seguros, que você venda tantos consórcios, que você faça isso, ok? A pessoa precisa entender se ela está indo bem ou mal. E o próprio gestor tem que avaliar se aquela pessoa está funcionando ou não. Às vezes eu vejo que existe até um processo de acomodação, né? Bom, já pelejei que esse cara 3 meses, deixa aí. Nossa, vai dar tanto trabalho de tipo RH, aí aquela pessoa fica ali no mais ou menos o resto da vida. Outra coisa, né? As ferramentas de assessment, o que é isso? Essa palavra, a tradução dela em português é avaliação, mas ela é muito mais do que isso. Porque são estratégias que você adota, metodologias para que as pessoas primeiro tenham um autoconhecimento. Porque também tem um detalhe, né? Eu quero crescer, mas primeira coisa eu tenho que me conhecer. Então, são ferramentas que ajudam o autoconhecimento e você fazer uma progressão dentro daquele potencial que você tem e potencial que você tem a desenvolver. E a outra coisa são programas de gestão de desempenho e performance, mais uma vez. Às vezes as pessoas falam assim, vamos fazer uma avaliação de competência. Mas e da performance? As duas, se não estiverem associadas, não funcionam. Porque fica na avaliação subjetiva do chefe, né? do gestor. Outra coisa, definição, que eu acho extremamente importante. Nós temos que ter dentro das nossas organizações pessoas mapeadas. Não é a mesma coisa. Elas podem, às vezes, ter 2 ou 3 características delas, mas não é a mesma coisa. Pessoas que têm alta performance. Essa pessoa de alta performance necessariamente vai ser um bom gestor? Não necessariamente. Ok? Outra coisa, pessoas-chave. Nós temos pessoas-chave dentro da nossa organização. A nossa organização tem
tem mapeado quem são essas pessoas-chave. O que é a pessoa-chave? Que abre a porta, que abre caminhos, que abre possibilidades. Isso é pessoa-chave. Chave é para abrir, ok? Não é? É para ficar no chão, é para abrir. Outra coisa, potenciais sucessores. Uma organização que não tem isso mapeado, quem são os potenciais sucessores? Mas olha bem, eles estão divididos aí. Sucessores imediatos, está pronto. Tem uma empresa que é minha cliente, a Vale. Você sabe que um gestor lá na Vale, ele é avaliado, bem ou mal, ele tem um nível de avaliação que inclusive impacta no bolso dele, se ele não tem o segundo mapeado. Mapeado e desenvolvido. Ah, esse cara aqui tem talento. Não, ele precisa ter uma pessoa que vai ocupar rapidamente o lugar dele. Outra, em preparação. Quais são as pessoas que estão em preparação? E as pessoas são emergenciais. Tipo assim, não está pronto, mas no caso de emergência, essa pessoa pode substituir. Não pode ficar por muito tempo, porque ela ainda não tem maturidade em alguns aspectos. Formalizar essa árvore sucessora, para a pessoa saber onde ela está. E outra coisa, definição de trilhas de carreiras, inclusive nisso. Porque tem pessoas que não têm habilidade de gestão, mas têm competência, né? A outra coisa que as duas vão falar bastante, principalmente a Tatiana, definição de trilhas de formação para gestores. Olha bem, eu tenho que definir o público-alvo e construir uma trilha que dê subsídios, né? Para que realmente nós formemos resultado. O gestor não pode ser o exército do homem sozinho. Ele tem que ser uma pessoa que seja capaz de influenciar, né, as pessoas que trabalham com ele. E esse gestor tem que ser um líder servidor. Não é a cooperativa que tem que servir a ele. E eu identifico muito que às vezes o líder, quando ele não é líder servidor, ele serve de senha dentro das organizações. Vocês conhecem uma pessoa que vira senha? Tipo, eu peço alguma coisa aqui para o Djalma, e aí ele não faz para mim. Aí eu falo assim, ó, foi o diretor que pediu. Tá? Aí eu dou aquela senha, é a carteirada, você está dizendo que é carteirada, mas eu falo senha. Isso não existe, né, nas empresas de vocês, não, né? Mas o líder servidor não tem isso. Ele está para servir. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque isso lida com a vaidade, né, das pessoas. E o líder tem que ser inspirador. Bom, como é que você pode trabalhar isso? Programa de Executive Coaching. A gente percebe que hoje é uma tendência muito forte. Trabalhando muito tempo com desenvolvimento de pessoas, né? Eu não sei onde eu erro, mas eu não sei como mudar isso. Nós, como seres humanos, temos isso, temos ou não temos? Você sabe quais são os seus defeitos. Pior quando a mulher fala, você fala assim, isso eu já sei. Você nem escuta mais. Mas aí você pode trabalhar isso através de programas. Programa de desenvolvimento que favoreça o conhecimento de mercado, favoreça o network, estimular o pensamento estratégico corporativo, desenvolver competências relacionais. Gente, quem não tem competência relacional não pode assumir um cargo diretivo. É a habilidade de lidar com pessoas e ferramentas dialógicas. Tem muito jeito de eu falar uma coisa. Uma vez eu estava trabalhando com uma empresa e aí tinha uma gestora que tinha muita dificuldade de relacionamento com as pessoas. E aí um funcionário virou para mim e disse, Denise, tudo que ela faz é certo, o problema é o como ela faz. É o jeito que ela faz. Está tudo errado. Aí, então, isso é muito importante. E pessoas que tomam decisões. Aí, o gestor tem que ser uma pessoa que não pode ter medo de errar. Estou participando do programa de inovação dentro do Estado do Espírito Santo. Eu sou mineira, mas moro no Espírito Santo. O governo do Estado está fazendo um programa para levar inovação dentro do serviço público. E olha, inscrição espontânea assim de gente. É muito lindo você ver isso. E aí, como é
pode trabalhar isso aí. Primeira coisa, quando você usa a técnica de inovação e criatividade, não pode ter medo de errar. Uma vez eu estava trabalhando como diretor de uma cooperativa e ele cozinhou demorou para tomar uma decisão de demitir uma funcionária. Mas isso não acontece não. Isso é a pior coisa que pode acontecer, é você cozinhar uma pessoa dentro da empresa. E aí, eu mostrei para ele o prejuízo financeiro que a cooperativa teve com aquela falta de tomar decisão. Porque a pior decisão é aquela que você não toma. E muitas vezes precisa disso, né? Então, é uma postura mais arrojada. Então, como é que você retém o talento? Primeiro, possibilidade, as pessoas gostam de ser desafiadas, um ambiente que estimule, provoque e recompense essa inovação e essa criatividade. Talento não quer emprego, ele quer uma carreira. Então ele precisa construir sua própria carreira. Você imagina que é assim, eu posso pintar meu destino. Né? Condições, e acender rapidamente. Hoje as pessoas querem resultados muito rápidos. Como eu disse, eu ministro curso na área de gestão pública. Outro dia tinha uma pessoa da Receita Federal, aliás, no curso de pós-graduação. Ela falou: Denise, esses meninos entram lá na Receita Federal e pedem demissão. Eu falei: opa, que bom. Você está achando ruim, eu estou achando ótimo. Não vai me ficar. Não está bom para ele, tchau. Estou indo. Outro, sistema de remuneração compatível com a performance. Ou seja, mais baseado em resultado do que no tempo de casa, né? Essa é a tendência. Inclusive nos países mais desenvolvidos, nem existe essa história de carteira assinada, produção. Você que monta o seu salário. Outra coisa muito importante é que feedback diários. Os gestores precisam dar feedback diário para a pessoa ascender profissionalmente, porque ela vai descobrir onde que ela está precisando melhorar. Premiações, programas de endomarketing, né? Quer dizer, o marketing para dentro da empresa, programas de integração, muitas vezes as pessoas caem de paraquedas dentro da empresa. Né? O bem-estar do colaborador, cada vez mais os talentos querem um horário de trabalho flexível, né? Então, banco de horas, jornada justa, benefícios, isso tudo são importantes. E, olha, condições favoráveis de trabalho, eu nem vou falar em condições de máquinas e tal, porque isso dentro daquilo se existe com muita força. Mas é processo, papel definido, sabe? Líderes preparados. É isso que atrapalha muitas vezes, né? Que faz inclusive as pessoas saírem das empresas. E a empresa é conhecida como um lugar bom de trabalhar, né? Tem que ter uma convergência entre o que a pessoa quer e o que a empresa quer. Eu estou terminando. Olha que interessante. A adequação situacional dos estilos de liderança impacta 70% do resultado do clima organizacional. Então, o clima organizacional é importante para reter talento. O clima organizacional com liderança e comunicação impacta 30% do resultado. Olha que coisa. Então, quer dizer, tem como melhorar o resultado? Temos, né? Então, a cultura tem que ser das pessoas vencer juntos, que é uma grande ideia. E eu hoje, para manter talento, começa por aqui, ambiente de confiança. Eu posso falar com você aonde que é meu ponto forte e meu ponto fraco. Não tem esse problema. Outra coisa, comunicação entre as áreas. É um problema sério que muitas empresas têm. E aí, eu vou ter um comprometimento, não só com a minha área, mas com a sua também. E eu vou, inclusive, ter liberdade de falar assim: olha, você está errando, vamos acertar isso. A partir daí, todo mundo se sente responsável por tudo. E aí, o foco no resultado acontece. Poderia falar amanhã inteira sobre isso aqui, mas... Para finalizar, estou feliz, Vanderlei. Só com a plaquinha me mostrando. Então, todas as pessoas, depois dessa reflexão, eu gostaria que vocês acompanhassem essa progressão. Porque eu quero fazer uma pergunta para vocês. Todas as pessoas começam com um emprego, depois adotam uma profissão, em seguida perseguem uma carreira,
com o tempo encontra a verdadeira vocação e, por fim, assume uma missão definitiva que Deus levará a uma vida plena de realizações. As pessoas que ainda estão lá no ponto inicial pelo emprego, elas ficam contando os meses que faltam para uma aposentadoria. Em que lugar que cada um de vocês está? Já encontrou sua missão? E é isso que é mais importante para a gente poder trabalhar. Muito obrigada pela atenção, pelas perguntas e pelas colaborações, tá bom? Muito boa a apresentação e agora nós vamos continuar. Quer usar? Sandra nos traz uma visão mais dos processos de uma central, não é isso, Sandra? Bom? Para trás esse telefone aqui. Pessoal, anotem suas perguntas. É muito importante a colaboração de vocês. Ao final, nós vamos trabalhar quem vai fazer, como vai fazer, o que fazer e quem financia isso. Esse é o nosso objetivo. Ok? Obrigada, bom dia. Primeiramente, eu quero parabenizar o Setor Norte de organização do fórum. Essa é uma forma tremenda da gente aprender, da gente compartilhar as nossas experiências, as informações que nós temos. Então, para mim, está sendo uma grata satisfação estar aqui. Tá? Então, parabéns aí ao Cicobi por essa realização. Eu também sou muito feliz, assim, honrada em poder dividir esse espaço com a Denise, que além de ser uma amiga, uma parceira de muitos anos comigo. Ela não falou o ano, mas é desde 96. Tá? Ela tem me ajudado muito na minha atuação e no desenvolvimento das nossas lideranças. Obrigada, Denise, muito feliz de estar aqui com você. E com a Tatiana também, que é a nossa referência em educação, nossa parceira na universidade, na confederação. Estou muito honrada de estar com vocês duas aqui, de aprender um pouquinho mais e com certeza com vocês também. Para a gente falar um pouquinho, esse aqui é o tema, né, do nosso painel, e nos foi passado algumas questões, nos foram passados alguns questionamentos. Em cima deles que eu preparei um pouquinho do nosso documento. E para a gente falar sobre implicações dessa contratação de diretores executivos, por que a gente trata disso? Por que estamos tratando disso agora? Porque isso é uma novidade. A Lei 5764, que é a nossa lei do cooperativismo, tá, de 1971, ela foi uma lei, digamos assim, até moderna, no quesito de governança. Porque lá em 71, elas já nos direcionaram que as cooperativas tinham que ter uma estrutura de governança com a assembleia, conselho de administração e conselho fiscal, podendo contratar gerentes para auxiliá-los na execução. Agora, a partir da Lei Complementar 130 de 2009, que permitiu que o Banco Central, baseado nela, emitisse a Resolução 3859, que, por sinal, foi atualizada agora, a última versão da Resolução 4434, do dia 5 de agosto, agora recente. Essa nova legislação, ela exigiu o seguinte: a estrutura de governança das cooperativas de crédito tem que ser formada pela Assembleia Geral, que é o órgão supremo da cooperativa. É o maior encontro
Central definiu que tem que ser segregados os papéis estratégicos que competem ao Conselho de Administração dos papéis de execução, de operacionalização do negócio cooperativo. Portanto, é uma mudança grande que nós estamos enfrentando. Como toda mudança, ela provoca alguns incômodos, alguns desafios que a gente está conhecendo. E é aqui que entram as nossas implicações que nós estamos vivendo hoje. Lembrando que isso trouxe, então, uma dinâmica na governança diferente do que a gente está acostumado hoje. Mais uma vez, nós temos os nossos proprietários com a decisão máxima. Através da Assembleia, elege os nossos conselheiros. Esse conselho tem que ter um papel estratégico voltado para atender as necessidades e os anseios dos nossos cooperados. E não é fácil, como o colega já disse ali, o cooperado a gente fala que tem objetivos comuns, né? No serviço financeiro, mas não é fácil. Ele é dono do empreendimento e quer resultado. Ele é tomador de empréstimo que quer a menor taxa e menor garantia. Ele é poupador, ele quer a maior taxa e quer a maior garantia de que vai receber o investimento dele. E ele tem um quarto papel, que é o de gestor da cooperativa. Ele pode ser conselheiro de administração, conselheiro fiscal. Então, isso, os especialistas dizem que torna o processo de governança de cooperativa muito mais complexo. E é por isso que nós estamos tratando desse assunto há alguns anos, para a gente achar o melhor caminho para poder melhor estruturar a nossa cooperativa, como foi falado. Não pode ter herança, é de todos. E aí tem uma diretoria executiva e que vocês percebem que o elo de conversão do estratégico com a parte operacional tem que ser através da executiva. Então, esse é o nosso maior desafio, principalmente para o presidente e para o vice-presidente. Ele vai ter que se afastar do processo do dia a dia, do processo executivo, operacional do dia a dia, repassar e abrir espaço para esse diretor executivo atual. A gente sabe que não vai acontecer de um dia para o outro. A gente entende que nós temos ainda que ter maturidade nesse processo de ambas as partes, tanto de quem assumir a diretoria como de quem permanecer no conselho. Por isso que cada dia mais a gente precisa aprender, conversar e estudar sobre esse assunto. Tá bom? E aí vem o quesito, né? O que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos promover um atual gestor da cooperativa, um gerente que já está lá desenvolvendo bem as suas atribuições, mas que está lhe faltando alguma competência para aquela nova posição de muito mais de executivo, ou a gente vai buscar um profissional do mercado. Qual é que sair? Isso está na cabeça, eu tenho certeza que está na cabeça de todos os nossos presidentes. Se não está, já passou pela cabeça. E é uma decisão muito difícil. E é uma decisão que não deve ser tomada somente pelo presidente. Tem que ser tomada pelo conselho. Porque, assim como os conselheiros e diretores são responsáveis pelo entendimento cooperativo. E aí eles recaem a responsabilidade, inclusive de colocar pessoas que não têm a capacidade adequada de executar as funções. Esse modelo, ele não está sendo exigido para todos os tipos de cooperativa. É no caso da nossa, está bem claro o conselho se reúne uma vez por mês, já tem 100 reuniões. E o conselho está alguns quilômetros de distância da diretoria executiva, está lá todo dia no fazer, no batidão na cooperativa, e o conselho vem uma vez por mês se reunir. Para chegar no nível de um conselho de administração, né, tenta a palavra administrar a
cooperativa tem chão. Tem psicólogo. Tem muito chão. Porque nós estamos executando. Então o conselho reclama, olha, mas vocês têm todo o conhecimento, está na cooperativa, conhece carteira, conhece o comando, conhece tudo. Porque ele vem uma vez por mês, ele não está preparado para amanhã ser um diretor. Com essa gestão que nós estamos dando, nós vamos dar aqui no final da. E o conselho não se reúne uma vez por mês. O conselho esteja dentro da cooperativa. Eu entrei na cooperativa em 2009, fiquei no conselho durante 7 anos, mas sempre o controle interno, o diretor executivo da área de crédito, fui presidente em 2012. Então, eu trilhei o caminho. Mesmo assim, eu me sinto ainda preparado para o desafio que estão vindo aí. Então, não é fácil. A gente, o Banco Central agora quer a diretoria para lá, execute, conselho, pensa cooperativa, analisa, projeta, enfim, vai dar um trabalho para chegar nesse nível aí. Nesse modelo que nós estamos aqui, que é um modelo apartado, tá? Não tem necessidade do conselho de administração ser atuante no dia a dia. Tem necessidade de ele conhecer suas responsabilidades e ter conhecimento pleno de todos os assuntos pertinentes da cooperativa. Fato tão importante esse assunto que no painel aqui do lado estão tratando exatamente desse assunto, das responsabilidades desses papéis. Mas que nós temos que avançar em conhecimento também no Conselho de Administração, nós entendemos que sim, e a Tatiana vai trazer muitas novidades com relação a isso. Então é importante, quanto à capacidade da diretoria, tem que ser também dos membros do Conselho, né? Sim, tem que ter conhecimento, com atuações diferenciadas. Com atuações diferenciadas. Vamos lembrar que o Conselho ele tem que ser formado pelos associados. A diretoria não precisa ser formada por associados. Você pode contratar um belo executivo do mercado. E aqui que é o nosso dilema. Se não tiver também conselheiros que, embora sejam cooperados, mas se eles não tiverem qualificados também, eles não vão agregar em nada a diretoria para poder executar. Com certeza. Os conselheiros, eles têm que ter conhecimento. Isso está sendo exigido cada vez mais. A gente entende que a gente tem que avançar nos nossos regulamentos, inclusive de requisitos para eleição em conselheiros, para poder garantir essa estrutura ideal. Você está saindo agora? Eu vou pedir para a gente assim, pode Tá saindo agora? mas é melhor no final, senão eu não vou conseguir concluir o meu texto. Cara, eu tô numa palestra, eu tô Então fazendo nós temos filmagem. esse dilema aí. E a resposta é, depende. Depende em que estágio, que cenário a cooperativa se encontra. A gente vai falar um Pode pouquinho ser, sobre tipo, eu tô fazendo uma filmagem muito oportunidades. séria com o meu futebol. Contratar um Posso- profissional externo. Nós temos algumas situações que nós não conhecemos efetivamente. Não conhecemos a atitude, as posturas éticas desse potencial diretor. Isso a gente só conhece quando você convive. Os resultados, a gente até sabe avaliar os resultados que essa pessoa entregava onde ele está. Mas o quanto ele efetivamente vai conseguir entregar na nossa cooperativa, nós não sabemos. Candidatos externos, eles costumam questionar todo o processo da cooperativa quando ele chega. Por que aqui é feito assim? Por que não é feito assado? Isso é muito bom. Isso oxigena a gestão. Isso traz uma inovação. Isso dá inquietude em toda a estrutura da cooperativa. Então sai daquela situação de conforto. Ele traz uma visão de outras culturas. A gente às vezes se acomoda, acha que o nosso ambiente é o melhor, ele é o mais correto, e pode não ser, ele pode ser melhorado com outras inserções. Também tem um quesito, se trouxer alguém de fora, ele pode demorar a se apropriar dos princípios, dos valores e do nosso jeito de negócio cooperativo, que é muito diferente, e isso pode retardar algumas diretrizes, alguns projetos. Também pode gerar um impacto negativo no moral dos colaboradores, principalmente daqueles colaboradores que falavam assim, poxa, eu estava preparado, ou eles poderiam me ajudar para eu galgar esse cargo. E uma questão também muito importante, ele acaba, trazendo alguém de fora na liderança, você acaba com alguns privilégios que ou funcionários, ou associados,
já direcionado. Querendo ou não, isso acaba acontecendo no nosso dia a dia. Então, dependendo disso, pode ser bom, pode ser ruim. Depende do que, como está hoje a situação da cooperativa. E desenvolver alguém internamente? Bem, o bom é que a gente já conhece a atitude, já conhece a postura e já sabe o nível de entrega dessa pessoa. Então é fácil eu pelo menos imaginar se a gente pode ou não desenvolver as lacunas que precisam ser melhoradas. Dependendo do tamanho da lacuna, isso é bom ou é ruim. Se for uma questão factível, em que nós temos confiança e vamos nos dedicar a isso, é bom. Mas se a gente tem consciência de que tem uma deficiência na competência, e mesmo assim vamos fazer por uma questão de confiança, de paternalismo, isso é ruim. Esse candidato, como ele já atua na cooperativa, ele conhece toda a cultura, é muito específica, não vai interromper o ritmo de trabalho, né? Porque ele já está ali com a mão na massa. Ele pode não promover as mudanças necessárias e seguir com alguns ruins que a cooperativa tem. Porém, a ascensão de um gestor dentro da cooperativa estimula muito toda a equipe. A equipe passa a acreditar que a empresa ela investe nos seus funcionários. Ela, como é que a gente fala? Ela privilegia a prata da casa. Isso é muito bom, porque acaba fortalecendo o vínculo do empregado com a cooperativa. E reforça a capacidade da liderança em promover novos líderes. Você imagina se toda vez uma cooperativa precisar de um gestor tiver que ir no mercado buscar. Ela está dizendo que ela é ineficiente na gestão de liderança, no desenvolvimento de liderança. Aí temos que abrir novas agências, temos que expandir para outros estados. Como é que a gente vai fazer? Toda vez vai buscar no mercado, isso não é bom. Então, como a gente vê, tem um lado bom e tem um lado ruim de cada uma dessas escolhas. Tá? Quais os desafios, então, dessas escolhas? Vai depender do tempo que a cooperativa tem para fazer isso e da competência do conselho para fazer essas escolhas e conduzir as ações necessárias. Porque em qualquer uma das duas vai ter que ter desenvolvimento da pessoa nesse novo cargo. Mesmo que ele veio no mercado ou mesmo que ele esteja sendo promovido internamente. Um grande risco é desconsiderar o perfil e os interesses dos potenciais sucessores. Acaba fazendo uma promoção ou trazendo alguém, mas não faz uma avaliação formal, não descreve que pontos que têm que ser melhorados. Então a recomendação é que tenha isso formal e que seja efetivamente acompanhado. Outro risco gravíssimo que já foi mencionado aqui, como a Denise disse, né, que às vezes fica cozinhando, não é isso, a pessoa? É você cozinhar a situação, é você não tratar da situação e não tomar uma decisão a contento. E uma grande resistência natural é dos atuais líderes, no caso o presidente e o vice-presidente, geralmente, em se afastar da execução. Com o tempo, ele tem que abrir espaço para o diretor executivo exercer sua função. Por quê? No processo de eleição, os associados elegem o conselho. Imagina se a mesma pessoa estiver no conselho e estiver na execução. Como é que você vai demitir um executivo e continuar com ele no conselho? Então, isso aqui, essa situação, ela é requerida, mas a gente tem que ter um pouco de flexibilidade para que isso seja acontecido, para que a gente atinja esse estágio. E aí, poxa vida, eu como profissional ou de dentro da cooperativa ou de fora, eu vou esperar a cooperativa me proporcionar isso? Não. O profissional, a Denise falou isso muito bem, o profissional ele é responsável pela sua carreira. Ele que tem que identificar quais são as minhas competências, onde eu estou bem, onde eu não estou, e me preparar
no nosso meio cooperativista, a habilidade relacional é tão importante quanto o conhecimento. Desenvolvimento, então, tem que ser encarado não como um desafio. Ele é um desafio no dia a dia para nós profissionais, mas ele é uma grande oportunidade que a gente tem nesse sistema. Muito, muito grande mesmo, que a gente tem que saber aproveitar. E aqui algumas, eu relacionei o que eu entendo como sendo fundamental para um diretor executivo. Ele tem que ter uma elevada competência em assumir responsabilidades e na execução. Mesmo que a gente vai ter aquela flexibilização com o presidente, que não vai de um dia para o outro se afastar, mas também eu não posso esperar ele abrir o caminho para eu assumir. Eu tenho que ir devagar, assumindo, me reportando a ele, dizendo quando eu estou assumindo, o quanto eu estou decidindo e o quanto eu estou me responsabilizando por aquilo. Então é uma situação muito dinâmica. Tem que entender de gente o tempo inteiro, associado, o gestor, os colaboradores, enfim, a nossa sociedade, tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, melhor se sejam suas competências lutar para exercer o cargo de diretor. Tem que ter identificação com a causa cooperativista. A Denise fechou a palestra dela falando desse propósito. Isso dignifica muito o trabalho que a gente faz, muito. E isso tem sido visto como uma das principais estratégias para se manter os talentos. Desejo de autoria e construção. Não pode ser aquela pessoa que gosta só de delegar para consultoria, contratar pessoas para fazer. Tem que botar a mão na massa. É uma característica do cooperativismo. É assim que a gente vai colocando tijolinho por tijolinho. E isso gera uma realização tremenda. As habilidades relacionais, que eu já falei bastante, e tem que estar focado em resultado. Não adianta ter um discurso bonito, ter boa intenção, mas não fazer entrega. Entregas financeiras, econômicas, entregas sociais. Mas não existe espaço nenhum. E não existe mais espaço para a gente não falar em entregas de resultado o tempo inteiro. Aqui algumas principais atribuições que estão muito mais elencadas no estatuto, estão perfeitas nas governanças, né? Na cartilha de governança do Banco Central, para quem quiser estudar melhor, está bem detalhado. Participar de elaborações das estratégias, executar as estratégias de forma firme, segura, perante a equipe, perante o quadro social, fomentar a cultura ética e disseminar o conhecimento, empreender ações que zerem pela imagem da cooperativa, elaborar planos de expansão, minimizar e monitorar os riscos envolvidos, desenvolver e promover a valorização das pessoas, participar de forma construtiva de projetos, comitês e reuniões, prover todos os recursos necessários para a geração dos resultados e para sempre melhorar a gestão, e relacionar-se constantemente com todas as entidades, com todos os públicos que a cooperativa se relaciona. Isso, gente, desenvolvimento contínuo. Desenvolvimento contínuo são só as 4 pós-educações. Desenvolvimento contínuo é estarmos aqui hoje. Esse, além de ser um desafio de eu estar aqui hoje fazendo essa apresentação, é para mim uma oportunidade. Então, todas as oportunidades que surgirem, visitar outras cooperativas, visitar as agências, esse é um dos maiores e melhores aprendizados. Não se afastar da nossa base, de forma alguma. Há uma certa tendência de quanto mais alto escalão, muitas atribuições e aí não está efetivamente junto à base. Esse é o desenvolvimento contínuo, não pode sair do radar, nem do seu diretor e nem do conselho cobrar isso do seu diretor executivo, seus diretores executivos. Aqui, entrando já no tema de como fazer para reter essas pessoas, eu trouxe rapidamente um resumo de uma pesquisa. Na realidade, foram 3 pesquisas, a Mercer, a Price e a
Barney Group, que fizeram essas pesquisas entre 2011 e 2013, e elencaram quais eram os motivos para as pessoas saírem das organizações e quais os motivos que levam as pessoas a permanecerem nas organizações. E aí a gente teve perspectiva de carreira, a Elisa falou isso muito, remuneração, ambiente de trabalho e reconhecimento. E essas são as práticas, pelo menos, que nós temos adotado. Então, nós temos uma política de remuneração atrativa para diretores, benefícios diferenciados, desafios constantes e reconhecimento e recompensa. Vamos falar rapidamente desses aqui. Política de remuneração. Tem que haver uma política com regras claras de como será essa remuneração. Essa política, ela tem que possibilitar ao executivo um ganho extra de acordo com as entregas que ele fizer. Essa remuneração, ela tem que rigorosamente respeitar a capacidade financeira da cooperativa, mas também estar alinhada com o que o mercado pratica. Não adianta a gente alinhar com o mercado se a cooperativa não tiver condições ou vice-versa. A cooperativa tem condições, mas não está acompanhando com o mercado. Então, não vamos reter essas pessoas. E o valor a ser pago aos diretores, o valor global, ele tem que ser aprovado todo ano em assembleia. O valor global. Aí já vem um outro incômodo, assim, que a gente não está acostumado, mas nós temos que encarar dessa forma. Se nós queremos ter esses executivos executando todas essas responsabilidades, nós temos que remunerá-los bem. E para isso, tem que os conselheiros, os delegados, quem quer que seja importante, tem que ter essa concepção do quanto é importante, porque a partir do momento que ele é eleito, os bens pessoais dos diretores respondem pelos seus atos na cooperativa. Com relação aos benefícios, o plano de saúde, muitas empresas, muitas cooperativas, inclusive a nossa, oferecem check-up executivo todos os anos, para a gente não haver interrupção do trabalho desse executivo. Nós temos também mecanismos de saída mais seguro. Então, apesar de ele não ser um empregado, ele é eleito pelo conselho, existe a possibilidade de pagamento de fundos de garantia para ele. Então, isso é feito em todas as nossas cooperativas. A previdência é uma opção. Geralmente, existe um acordo, algum complemento. No nosso, a gente não está praticando. Alguns benefícios visando uma melhoria na qualidade de vida. Então, isso não só para os executivos, mas para todos os empregados. Você organizar grupos de corrida para trabalhar a saúde física, você proporcionar um curso diferenciado, um curso de línguas, a oferta do celular para o executivo poder trabalhar, oferecer sempre capacitação e desenvolvimento, constante, uma condição diferenciada que a Denise colocou exatamente isso. A gente tem essa causa, esse propósito. Lá no nosso estado, a gente está comemorando que nós atingimos 4 bilhões de ativos. Aí a gente está vivendo a comemoração principal. É muito bom comemorar 4 bilhões, mas é muito melhor comemorar 4 bilhões fazendo o que a gente faz. Isso dá um valor muito maior. Então, essa é uma condição diferenciada de trabalho. E também a possibilidade de se trabalhar em rede de relacionamento e ter ascensão. Isso é maravilhoso. Eu estou lá no Espírito Santo, eu venho aqui com vocês, eu vou em Brasília participar de comitê, eu participo de outros órgãos. Isso é uma condição de trabalho que me realiza e me faz pensar muitas vezes se eu quero perder isso. E os desafios constantes que esses executivos terão. Tem que ser pessoa que gosta de tecnologia, não tem jeito. Se não tiver feição com tecnologia, já vai ser um dificultador que vai ter que trabalhar muito. Novos modelos de gestão, tem que ser pessoas abertas a adquirir novos modelos de gestão. O nosso sistema é fantástico, a todo momento ele está crescendo, mas isso a gente está sempre incorporando e melhorando. Então, por isso tem que estar aberto a novos modelos.
Processo decisório, o que é o papel dele? Respeitar o papel do conselho, fazer a negociação dessa relação e também o processo eleitoral. Não pode esquecer, a cada 4 anos ele passa por uma nova eleição. Ele tem que fazer muito bem feito o seu trabalho. Eu esqueci de falar aqui, na política, deixa eu ver se eu já passei. Não, tá aqui. Só que na política de remuneração, eu não mencionei, nós adotamos umas tabelas salariais também para diretores executivos, onde nós levamos em consideração o tamanho da cooperativa, o tamanho dos ativos e obrigações que ele é responsável e as responsabilidades vinculadas com as suas atribuições. Então, nós temos uma forma clara, objetivos claros de remuneração. No reconhecimento e recompensa, nada melhor do reconhecimento do que o reforço no dia a dia. Como é que eu estou indo, como eu não estou indo. Se você deixa a pessoa de lado apática, é a pior coisa que você pode ter em termos de reconhecimento. E o ideal é que isso seja acompanhado de uma avaliação, pelo menos uma vez por ano. O que me foi colocado, eu entreguei, como eu entreguei. Então, além de avaliar as minhas entregas, avaliar as minhas competências no decorrer desse período, como é que eu me comportei, como é que foram as minhas atitudes, e aí promover o feedback. Esse eu acho que é o melhor dos recompensas e reconhecimento. O bônus financeiro, nós trabalhamos com possibilidade das diretorias receberem como se fosse uma participação nos resultados ou um bônus extra, que ele é vinculado tanto a metas quantitativas, a números, atingimentos de sobras, números de associados, enfim, mas também metas qualitativas, onde a gente avalia o risco, onde a gente avalia como está a gestão daquela cooperativa. E ainda fazemos o pagamento não todo de uma vez. O pagamento desse bônus está diferido em exercícios futuros para garantir que ele vai atuar dessa forma nos anos vindouros. E aí entra também premiações em viagem de estudo ou lazer e atuação em projetos em nome da cooperativa, que significa muito na nossa criação. E para finalizar, eu coloco que isso, de tudo que eu falei, eu resumo que isso é o mais importante. É a gente ter confiança entre as pessoas, Denise também falou muito sobre isso, e a gente ter um alinhamento de trabalho e de interesses. Não adianta eu sou o melhor profissional, o melhor executivo, me dou bem, mas na hora da execução eu entendo que o meu projeto é melhor do que o do conselho, ou o conselho não valida o meu projeto. Isso é muito ruim para qualquer empreendedor, muito mais para uma cooperativa que é formada por pessoas. Então, eu acho que essas duas questões são fundamentais. Gente, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Interessante como algumas palavras, algumas questões que permeiam as duas apresentações, né? E eu fiz questão de apontar aqui, de colaborar um pouco, pessoas-chave. Interessante isso, pessoas-chave no lugar certo, enfim. E a palavra conhecimento, nas duas apresentações, parece bastante. Gente, não existe mais envolvimento sem conhecimento. E aí, quando a gente fala em conhecimento, lembrando, conselho e diretoria, né? São diferentes, né? Funções diferentes, mas evidentemente complementares, então o conhecimento nessas duas esferas, vamos dizer assim. E aí, colocado com outras palavras, mas eu notei aqui, a questão do plano de carreira, né? O quanto isso é importante para atrair gente que trabalha, que é empregado, né? Na instituição, o quanto isso é importante você entrar numa instituição e saber que ali você tem os caras. E não ficar aí, não ter um objetivo. Né?
E aí no finalzinho você falou uma palavra que é muito interessante para desenvolver qualquer pessoa, que é o feedback. E aí esse plano normalmente ele é formado por avaliações de tempo em tempo. Eu acho interessante vocês considerarem isso aí nas sugestões de vocês e tudo mais. É importantíssimo. Feedback é que nos leva a melhorar, saber ouvir, saber olhar para si mesmo. Ok? Então vamos continuar, né, pessoal? É muito interessante assim, como foi formado isso. Né? A gente começou de uma maneira bem aberta no mercado, mais rápido, um pouco, direcionando, para depois a Sandra fazer os processos da instituição, isso aqui, e agora a gente vai focar na universidade, não é isso? Legal. Olá. Antes de começar, eu gostaria de mostrar rapidamente para vocês o nosso vídeo institucional da nossa universidade, né? A universidade é nossa, do Cicor, e é fundamental que vocês já estejam conhecendo bem como que foi pensado todo o projeto, né? E o que a gente já tem a oferecer a partir já desse mês. Conhecimento é como os valores que estão presentes na nossa vida. Quanto mais a gente tem, mais a gente pode crescer. Conhecimento transforma, torna o ser humano mais capacitado para realizar seus sonhos. Conhecimento move o mundo, porque o saber contribui para fazer acontecer. E todo conhecimento fica ainda maior quando é compartilhado. Esta é a filosofia do Sicor, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Uma instituição onde as pessoas sempre compartilharam valores da vida e resultados financeiros. E agora também vou compartilhar conhecimento. Porque quem faz parte do Sicor também faz parte da Universidade do Sicor. A Universidade Corporativa do Sicor está alinhada ao direcionamento estratégico para reforçar o valor da educação para a nossa instituição. Um projeto importante para as cooperativas e para todos que fazem parte do Sicor. As soluções educacionais da universidade vão capacitar mais de 30 mil pessoas, entre dirigentes e empregados do Sicor por todo o país. E melhor preparados, eles poderão prestar um atendimento ainda mais eficiente aos associados e suas comunidades, que também serão beneficiados pelos cursos disponíveis. Nosso compromisso é com o desenvolvimento dos profissionais e associados, pois são eles que tornam o Sicor uma instituição forte, sólida e produtiva. A universidade vai cumprir a missão de reforçar a visão de futuro do Sicor, integrar ainda mais o sistema, expandir os negócios e fortalecer os valores do cooperativismo. Considerando tudo isso, a universidade está estruturada em 4 escolas de formação. Escola de Liderança e Governança, que tem como objetivo formar e homologar líderes, consolidando a governança corporativa. Escola de Cooperativismo, Cultura e Cidadania, que visa cultivar os princípios e valores do cooperativismo junto aos empregados, associados e comunidade em geral. Escola de Excelência Operacional, que tem como finalidade otimizar a organização sistêmica e a execução padronizada dos processos. Escola de Negócios, que objetiva garantir a presença nacional do Sicor e a preferência do associado. Tudo isso compartilhado de um jeito diferente. O Sicor Universidade traz conteúdos que são facilmente aplicados em seu dia a dia, colaborando com o seu crescimento profissional e principalmente com o desenvolvimento das suas competências. Os alunos terão acesso a conteúdos exclusivos e soluções educacionais de última geração por meio de material de apoio, videoaulas, interatividades e outras ferramentas modernas de educação. E muito mais que isso, terão acesso a um projeto inovador que acompanha a visão de futuro do Sicor. É por aí. Um pouquinho sobre a Escola de Liderança e Governança, que é de fato a escola que atende aos nossos anseios de desenvolvimento dos nossos executivos. Bom, então vai ser exatamente dessa forma que eu vou iniciar, contextualizando rapidamente, vou apresentar para vocês a metodologia do projeto, especificamente a Escola de Liderança e as soluções educacionais que já estão disponíveis e estarão disponíveis. Esse é o nosso lema, então, né? Que compartilhar conhecimento é cooperar para o nosso crescimento.
É isso que a gente acredita, né? E por esse motivo, todas as ações educacionais que compõem a universidade têm por trás um grande foco de compartilhamento, né? De cooperação mesmo do que a gente entende por melhores práticas e etc. Em termos de metodologia, nós fizemos a comparação de uma das nossas maiores consultoras em termos de mercado, que é a professora Marisa Éboli, né? Quem é da área de educação corporativa já deve ter ouvido falar. Ela começou com a educação corporativa no Brasil em 2000, uma das pioneiras, né, quando a gente fala em educação corporativa, e implantou universidades corporativas em várias instituições, inclusive em vários bancos, né? E aí, para aproveitar todo esse know-how dela, nós fizemos a contratação da consultoria, que trabalhou conosco por mais ou menos 2 anos, desenvolvendo como seria a metodologia de fato utilizada pelo projeto. Foi feita então a integração e diagnóstico inicial. Ela precisou conhecer toda a realidade do setor, conhecer nossas políticas, né? Teve a oportunidade de fazer várias pesquisas, né? Inclusive todas as centrais participaram dessas pesquisas, encaminhando o que faziam internamente, né? Localmente, no desenvolvimento tanto de dirigentes quanto de profissionais, né? Dos quadros. Depois dessa integração em diagnóstico, foi definido quais seriam os direcionadores e diretrizes desse projeto, né? O que direcionaria todas as soluções. As soluções foram desenhadas e levantadas e os processos, então, também foram todos definidos. A missão da universidade é suportar a visão de futuro do Sicoob, sempre focando na viabilização e integração do sistema e na expansão dos negócios e, claro, perpetuação dos valores do cooperativismo. Qual é essa visão de futuro? Nossa visão de futuro é ser reconhecida como a principal instituição financeira do nosso substrato. Não é isso? Então, por esse motivo, a universidade corporativa ela se pauta nessa nossa visão de futuro enquanto Sicoob. Tá? E aí estou falando do nosso Sicoob formado por 30 mil profissionais, tá? Entre dirigentes e profissionais. Temos alguns objetivos específicos na universidade. Primeiro, promover profissionalização da gestão e a adoção das melhores práticas de governança corporativa. Além disso, buscar a nossa gestão integrada, né, de todo o Sicoob, toda a parte de alinhamento estratégico. Né, então, a gente precisa ter um claro alinhamento estratégico entre as soluções educacionais e, de fato, o nosso planejamento estratégico. Quando tiver, a gente precisa fazer esse adequamento, né, em todo o ciclo de planejamento estratégico. Ela possibilita o crescimento tanto do Sicoob quanto do indivíduo, com foco na educação continuada, que a Sandra Denise, né, já tem tanto falado conosco, isso é fundamental. A gente precisa realmente ter um foco grande na educação continuada dos nossos profissionais. Ela também objetiva, claro, preservar os nossos princípios e valores, sempre alinhado, claro, com o objetivo econômico. Não adianta a gente ficar na ideia romancista de cooperativa, a gente precisa dar resultado. A gente precisa ser sustentável, a gente precisa ser sólido. Então, claro, a gente tem que preservar os nossos princípios e valores, desde que, claro, sempre pensando no resultado do nosso liderazgo. E buscar a excelência operacional e a expansão dos negócios. E temos alguns diretrizes. Primeiro, a participação ativa e parceira dos nossos agentes, todos os agentes Sicoob. Então, quando a gente está falando de participação ativa e parceira, a gente está falando de uma grande parceria com todas as nossas centrais, com todas as nossas cooperativas, com o Sescope, com o Sebrae, com um grande parceiro nosso. Liberdade com interdependência, buscando sempre uma padronização, mas respeitando a cultura local. Né? Então, não adianta falar em padronização quando a gente não entende que cada cooperativa tem sua realidade local, então esse respeito precisa acontecer. Ela precisa ser acessível a todo mundo. Né? Então, ela tem uma acessibilidade grande na utilização de um sistema que chama Services, né? Que é o nosso software de gestão de pessoas, que tem uma usabilidade que nos permite realmente fazer todas as nossas ações online e depois, inclusive, fazendo um link com o nosso PGD, com o nosso programa de gestão de desempenho. Né? Muitas vezes a gente tem a condição de ser avaliado em termos de competências e criar no nosso programa de desenvolvimento individual, que é o nosso PDI, todo atrelado na mesma ferramenta, já dando para a gente uma possibilidade de definir um catálogo de cursos que seja, para mim, fundamental para trabalhar os meus débitos. O que eu preciso ter, mas eu ainda não tenho. Esse seria o meu débito.
entre o que eu quero, né, e eu preciso ter. O que eu tenho e eu preciso ter. E aí a gente consegue fazer toda essa gestão por meio do mesmo software. Né? Então, hoje a gente não utiliza softwares diferentes. O conteúdo é uma grande diretriz, é que o conteúdo ele seja relevante, ele seja prático, ele seja realmente, ele mude, né? Ele dê possibilidade de mudança de comportamento, de mudança de atitude, né? Agora na prática, traduzindo realmente o que a gente precisa. E agilidade, produtividade, um atendimento das demandas, muitas vezes que vem, demandas inclusive regulamentares, né, que vem de uma forma única, né? E a gente muitas vezes tem pouco tempo para conseguir pensar em ações de forma presencial. Então a gente acaba ganhando muito quando a gente pensa em ações à distância, também para facilitar essa possibilidade. Bom, importante colocar que a gente, quando fala em universidade corporativa, a gente está saindo daquela visão tradicional do T&D, que é treinamento e desenvolvimento. Então a gente deixa de pensar, eu quero que a pessoa mude esse comportamento, especificamente eu quero que ela me entregue isso. Né? Essa é uma visão natural quando a gente leva uma pessoa para a sala de aula, essa visão mais tradicional do T&D. Quando a gente pensa no conceito de educação corporativa, a gente faz o link do que a gente quer que a pessoa mude em termos de comportamento, totalmente alinhado ao resultado de negócio. Então, o que eu espero em termos de resultado de negócio? O que a cooperativa precisa ter? Né? Então, como que eu vou estar linkado com a visão, missão, direcionamento estratégico do meu planejamento estratégico? A partir daí, a gente, então, desdobrou a missão da universidade, como eu mostrei para vocês. A partir da missão da universidade, que é atender a nossa visão de futuro enquanto Cicobi, a gente abre os objetivos das escolas, os objetivos dos pilares. Cada escola, como vocês viram no vídeo, é composta por 4 grandes pilares de formação, e a partir daí que a gente, então, define quais são os objetivos educacionais. Cada pilar tem um objetivo educacional diferente. Quando a gente muda o público, a gente também, muitas vezes, claro, que precisa fazer a adequação também a esse objetivo educacional. E a partir daí, então, que a gente consegue definir quais são as ações necessárias em termos de educação para desenvolver aquela competência. Então, muito pouquinho aqui. São essas 4 grandes escolas, né? Como a gente já mostrou no vídeo, eu vou passar rapidamente sobre cada uma delas. A nossa escola de cooperativismo, cultura e cidadania, ela foca em unificar a cultura do Cicobi e disseminar os nossos princípios, né, os nossos valores. Tem 4 grandes pilares. O Cicobi é um pilar todo específico para a gente trabalhar a nossa cultura organizacional. O que o Cicobi é enquanto instituição e o que ele espera do seu profissional. Então, exemplos aqui nesse pilar são, por exemplo, a gente começar a pensar em estratégias de ambientação do nosso novo empregado, traduzindo qual é a necessidade que a gente tem em termos de código de ética, conduta, valores. Né? Então, a gente começa a ambientar o nosso novo empregado por meio desse pilar do Cicobi. E tudo que é obrigatório, o política de segurança da informação, o próprio código de ética, prevenção e combate à lavagem de dinheiro, faz parte desse pilar do Cicobi. Filosofia cooperativista, realmente a gente nunca deixar morrer qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito enquanto cooperativistas. Cicobi associado a você é fazer com que o nosso empregado ele entenda o tanto que uma cooperativa é capaz de mudar uma região, é capaz de mudar uma comunidade. Então a gente começa a despertar a questão do voluntariado. Educação financeira, realmente ajudando o nosso cooperado a trabalhar de forma mais efetiva e sofrida. Né? Inclusive, agindo de uma forma cada vez mais responsável com a cooperativa. Na escola de excelência operacional, a gente tem também 4 grandes pilares que eles vão trazer para a gente, então, dentro do pilar ferramenta de gestão e tecnologia, como que eu utilizo de forma adequada as ferramentas e sistemas que eu tenho no Cicobi. Então, aqui seria o desenvolvimento de todos os nossos módulos, por exemplo, que vocês verem. Aqui eu dou a condição do empregado ele ter, conhecer as ferramentas que ele vai estar utilizando para desenvolver bem o seu trabalho. Funções corporativas, que é a compreensão do que a gente tem em termos de dia a dia, né? Quais são as funções, o que ela precisa entender, né, em relação às entregas que cada função precisa ter. Gestão de processos, que é dar uma visão sistêmica de fato a tudo que ele precisa
desenvolver, e gestão de risco e regulação, que a gente tem o objetivo de fortalecer o nosso modelo de gestão. Na escola de negócios, a gente tem o pilar comercialização de produtos e serviços que tem um foco em ampliar todas as transações associadas, para ampliar o nosso portfólio. Inovação de mercado, que a gente conheça bem quais são os novos produtos, esteja sempre atento ao que o mercado está de bom. Expansão, né, é suportar a nossa expansão física, né, em termos de como que a gente faz para abrir um PA de forma sustentável, né, em todos os passos, enfim. E excelência no atendimento, para que a gente compreenda que isso é o nosso pilar mais importante. A gente precisa fazer com que o nosso cooperado seja muito bem atendido. E a Escola de Liderança e Governança, que é o nosso foco, ela tem como objetivo formar e homologar os líderes para consolidar a nossa governança corporativa, né? Nossa governança cooperativa. No pilar governança, o foco é aperfeiçoar o exercício dos papéis dos dirigentes, homologando, certificando de que eles estão fazendo de forma adequada, estão cumprindo de forma adequada o seu papel. Desenvolvimento de gestores. Como que a gente faz com que os nossos gestores, em todos os níveis, desde o supervisor até o superintendente, ele tenha a condição de assumir bem o seu papel de liderança. Ele entenda o que é ser de fato um líder. Formação de futuros líderes. Aqui a questão da gente realmente conseguir identificar, dentre os cooperados, quais são os possíveis, né, os nossos possíveis sucessores em termos de conselho, enfim, e, claro, dentro dos nossos analistas também, que é totalmente alinhado à tendência que a Sandra e a Denise trazem, que é a gente conseguir pensar em sucessão. Né? Então, eu inclusive consigo começar a conhecer, a mapear quais são os talentos da cooperativa, né? E identificando ali quem, os nossos analistas, enfim, agentes, né? Quem que tem condição de estar sendo preparado para assumir um papel de gerente e assim ele ter condição de estar na direção executiva. Né? E aí, lá que a gente coloca, mostrar para vocês o que é a questão do pipeline de liderança, é realmente a gente dar essa condição de encarreiramento, né, para quais são os nossos talentos internos. E a formação de delegados, preparar os nossos representantes para o devido exercício da função de delegados. Não são todas as nossas cooperativas que trabalham com delegados, mas também é uma excelente prática em termos de gestão corporativa. Bom, falando então especificamente da nossa escola de liderança e governança, uma contextualização rápida aqui. É importante a gente colocar que a gente percebe hoje, né, o Banco Central falando, né, todos os órgãos que estão próximos da gente, SESCOP, OCDE, enfim, colocam muito claramente que as nossas cooperativas elas têm se caracterizado hoje por uma grande mudança de perfil. Né? A gente hoje compete com gente grande. O nosso maior, hoje a gente compete com o banco, né? E isso é altamente relevante. A gente está realmente num ambiente de mercado muito agressivo e a gente precisa estar sempre olhando o que o mercado está fazendo para a gente não ficar para trás. Né? Mas se a gente contar o setor há 20 anos atrás, é outra história. 5 anos atrás é outra história. Né? Então a gente está também crescendo e de forma muito sustentável. E então essa é realmente uma grande característica. Nós estamos mudando o nosso perfil. Mas a gente precisa também saber que a gente, além de estar melhorando em termos quantitativos, a gente tem um aperfeiçoamento das nossas práticas de gestão, uma necessidade de melhor estruturação de todos os sistemas cooperativos, inclusive o nosso, uma atualização tecnológica constante e uma atualização em termos de controles administrativos também constante. Isso tudo nos traz a necessidade constante de aprimorar os nossos mecanismos, tanto operacionais quanto os nossos padrões de governança. Quando a gente fala, quando a gente pensa quais são as soluções que vão integrar a escola de liderança e governança, foram 3 grandes premissas que deram para a gente um norte de como fazer essa atuação, esse desenvolvimento de ações. Primeira premissa foi a necessidade interna. O que a gente percebe na realidade do psicólogo? Então, foram feitos estudos de vários materiais internos, conhecendo o que as centrais fazem para desenvolver suas cooperativas de forma local. Além disso, nós olhamos o que os SESCOPs fazem. Né? A gente tem que formar crédito para o desenvolvimento de conselheiros de participação, conselheiros fiscais. Estudamos bastante o conteúdo dessa formação. O próprio IBGC traz também várias práticas fundamentais de governança corporativa. Né? Então, isso tudo foram as nossas premissas iniciais para a gente conseguir
necessidades internas. Além disso, utilizamos a pesquisa do Banco Central 2013 e 2014, que é uma pesquisa específica sobre governança. Nós tivemos 100% do nosso público do Sicoob, de todas as cooperativas, respondendo a essa pesquisa de 2013 e 2014. Então, ela é altamente relevante para a nossa realidade. Ela traduz muito a realidade do Sicoob. Então, também foi outro ponto fundamental. Em termos de aspectos regulamentares, a Sandra trouxe para a gente algumas questões voltadas para os aspectos regulamentares, como a 764, a nova resolução 4434. Então, a gente precisa realmente estar totalmente alinhado a essa realidade para que a gente esteja atendendo ao que o Banco Central determina. A gente precisa estar atento ao que a gente tem em termos de obrigatoriedade. E aí ele traz para a gente que a construção do sólido e adequado ambiente de governança ele é fundamental para a solidez do sistema. A gente precisa ter um foco em, de fato, fazer com que o nosso ambiente de governança ele seja saudável, ele seja livre. E, como a Sandra trouxe para a gente, agora a gente tem na 4434 uma necessidade de uma governança dual, que a gente chama, que é, então, a governança separada, a separação clara entre conselho e entre diretoria. E, além disso, a 4434 traz para a gente quais são os papéis necessários para que esses conselheiros eles estejam desempenhando. Então, a gente precisa estar ligado a isso. Porque não faz o mínimo sentido a gente pensar em ações que não atendam ao que a gente precisa atender em termos de funções, em termos de papéis, em termos de responsabilidade. Por isso que é altamente relevante. E aí uma coisa importante que a gente vê na resolução 3859, no seu capítulo 4, o que ele coloca para a gente em termos de necessidade de conhecimento. Então, não faz sentido nenhum a gente pensar em desenvolver os nossos dirigentes sem esse foco. Ele coloca para a gente que existe um conjunto de exigências normativas pressupondo a necessidade clara de uma capacitação técnica, totalmente alinhada com a competência técnica e gerencial. Será que a gente, de fato, hoje, quando a gente desenvolve os nossos executivos, a gente está com esse foco de fazê-lo entender qual a responsabilidade que ele tem, inclusive gerencial, de conhecer bem todos os empregados que fazem parte daquela cooperativa? Será que os nossos conselheiros estão sendo preparados também para isso? Os nossos diretores estão sendo preparados também para esse foco? Então, assim, a gente precisa ter isso claro. Que a competência gerencial é necessária a todos os que estão assumindo a função executiva. E outra coisa importante que ele coloca em termos de desejabilidade, compromisso com interesses do associado, isso que fica sempre constante nas nossas ações de desenvolvimento, experiência do exercício da função, habilidade para conduzir, motivar e trabalhar a equipe, e outra necessidade, a capacidade de tomada de decisão. Então, só por aí seriam os temas mínimos que a gente precisaria abordar no desenvolvimento dos nossos executivos. Não adianta nada a gente olhar o que a gente tem internamente, o que a gente precisa ter em termos de regulamentação, se a gente não olha no mercado. Então, a outra grande premissa é a gente conhecer as tendências de mercado. E aí eu trouxe para vocês dois pontos primordiais em relação a uma pesquisa que foi feita agora, em março de 2015, entre 234 médias empresas, que traz para a gente o seguinte: nós temos uma escassez clara de profissionais que têm a condição de assumir a posição de liderança. Vocês lembram o Roberto Rodrigues falando na abertura do evento que nós temos um problema de falta de líderes? Nós não temos falta de líderes apenas no Sicoob. Esse problema é global. O que dificulta ainda mais a nossa missão. A Denise traz para a gente a necessidade realmente que a gente tem de desenvolver as pessoas internamente, porque elas não vêm preparadas no mercado. Não adianta as 4 pós-graduações se essa pessoa não tem condição de fazer e não entende o ambiente de trabalhar. Então, isso aqui impacta totalmente na gente. Não é só a gente que está vivendo esse apagão de líderes, mas a gente precisa fazer outro não. E nós temos um ponto altamente relevante da pesquisa: 56% dos entrevistados colocaram que a maior necessidade que eles têm é na indicação de novos gestores. Eles têm dificuldade de conhecer quem seriam esses novos gestores, que é a questão da sucessão, que é a iniciação da fala. Coordenadores e supervisores também têm uma
nome de instituição nesse pipeline que a gente traz de liderança. Outra questão, 57%, né, define que o maior desafio da organização é conseguir formar sucessores. 47% coloca o desafio em trabalhar a gestão de resultados. 30% em trabalhar a produtividade e 20% em expansão dos negócios. Então, é outra tendência em termos de educação que a gente precisa estar alinhado para que a gente permita que os nossos executivos sejam treinados, sejam formados também nesses conceitos, tá? nessas características. E a gente precisa entender que o nosso desenvolvimento de líderes precisa ser um processo contínuo. Precisa ser educação continuada, sim. Né? A gente precisa estar o tempo inteiro desenvolvendo a nossa liderança. E para isso, a outra questão fundamental é que a gente consiga identificar uma pipeline de fato de liderança. Então, que a gente tenha uma pipeline pronta, né? Que a gente consiga saber, o analista que virou supervisor, o que ele precisa em termos de características, de competências, para ele sair de supervisor para gerente, para ele sair de gerente para superintendente, para ele sair de superintendente para diretor, se for por aí em termos de carreira. Né? A sucessão ela precisa estar intimamente ligada à carreira. Se eu não tenho uma política de carreira clara, eu não consigo pensar bem o como que eu vou fazer para desenvolver esses meus sucessores. E aí o público-alvo da nossa escola de liderança e governança, além dos nossos conselheiros, diretores, dando aí um total de 6.828 pessoas, nós temos todos os superintendentes, gerentes e supervisores de suporte como público-alvo dessa escola. Algumas soluções educacionais, então, para trabalhar, né, para resolver todas essas questões que tanto Denise quanto a Sandra trouxeram para a gente. Primeira questão, primeira entrega que a gente tem em relação ao pilar de governança é a certificação dos nossos dirigentes. Então, nós fizemos, o Júlio, inclusive, fez um chamamento, né, para vocês na palestra dele de abertura, né, do evento, convidando a todos, né, os nossos dirigentes a participarem da certificação. Nós fizemos uma parceria com a FGV, desenvolvemos um exame, uma apostila prévia de estudo, para realmente a gente conseguir conhecer quais são como está a qualificação dos nossos dirigentes. Isso para a gente vai ser fundamental, porque a gente sabe que as centrais elas já fazem N ações diferentes para desenvolver os seus dirigentes, então agora a gente vai começar a identificar quais as necessidades a mais que a gente tem que desenvolver, né, por meio dos exames que a FGV desenvolveu para a gente. Então, a certificação de conselheiros de administração, ela já está disponível, né, serão 3.151 conselheiros, né, que poderão estar fazendo essa certificação. Os conselheiros fiscais, a certificação estará disponível em outubro e para os nossos diretores em novembro. É importante colocar aqui que esse processo já começou, então, na certificação a gente divulgou as etapas em maio. Aqui divulgamos aonde estaria disponível os polos da FGV para que esse conselheiro ele possa ir até lá e fazer a prova. O regulamento e o manual de candidatura para essa certificação foi divulgado em junho e a apostila do Conselho de Administração foi divulgada agora em julho. Então, em outubro nós divulgamos a apostila de conselheiro fiscal e em novembro a apostila de conselheiro de diretoria. Então, essa é uma entrega imediata que a universidade faz para desenvolver os nossos dirigentes. Né? Só que a gente precisa ainda ter um foco grande em desenvolver os nossos futuros líderes, em desenvolver os nossos gerentes. E aí, a forma que a gente traz para esse desenvolvimento é uma estratégia altamente inovadora, né, que é muito comum de ser utilizada em educação corporativa, que são as trilhas de aprendizagem. E faz um link que a Denise está explicando para a gente em termos de trilha de carreira. Então, a gente precisa fazer um alinhamento entre as trilhas de carreira possíveis que a gente tem dentro de uma cooperativa e quais são as ações de desenvolvimento, né, as ações educacionais que aquela pessoa precisa receber, precisa ter, para que ela consiga trilhar da melhor maneira a carreira que ela escolheu. Lembrando que a carreira precisa ser escolhida, precisa estar totalmente alinhada ao perfil daquela pessoa. Né? Então, a atitude é fundamental. Aqui só um exemplo para vocês entenderem o que é esse conceito de trilha. A gente tem algumas possibilidades de desenvolvimento de trilha. Eu trouxe 4 grandes possibilidades.
entender que a gente sai de um estágio inicial para chegar no estágio que é o nosso estágio de desenvolvimento, nosso estágio final. Então, a gente tem 4 formas diferentes. Focando apenas na atuação, o que ele precisa minimamente estar fazendo para atuar no seu dia a dia. Ele passa por um estágio de desempenho, vai ser então o desempenho mais adequado dele em termos de entrega, de resposta, e depois ele estaria trabalhando na parte de sucessão, trabalhando os segundos, né, como a Denise traz. E seria então formando os seus sucessores. A gente tem a possibilidade de dividir as soluções educacionais em iniciante, conhecedor e experiente. Entender iniciante, acabei de entrar na função, depois eu já estou plenamente pronto para desenvolvê-lo, e depois eu já passo a explicar, né, a ensinar, quando eu estou no estágio experiente. Ainda nos estágios de desenvolvimento consolidado e referência, também na mesma ideia do iniciante até o experiente, e temos ainda a possibilidade de trabalhar na trilha, que é o nosso conceito de conscientização, aquisição, aplicação e exemplo. Essa aqui vai ser exatamente a trilha que a gente está já desenvolvendo de competências de gestão. Né? A gente tem 5 competências de gestão que são competências fundamentais para todos os nossos executivos. Como é que a trilha vai ser desenvolvida? Então, ela vai sair do estágio básico, tá? Que eu preciso ter, aquele iniciante da competência, até eu chegar no estágio avançado e estar realmente experienciando aquela competência. Quando a gente fala na questão do pipeline de liderança, o pipeline de liderança nada mais é do que a compreensão de que a gente, em termos de liderança, a gente tem uma escadinha aqui a trabalhar. O líder começa primeiro gerenciando a si mesmo, para depois se preparar para gerenciar outros, para depois se preparar para gerenciar gestores, depois ele passa a gerenciar funções, né, setores, gerenciar negócio, gerente de grupo e o gestor corporativo. A nossa trilha de liderança é exatamente assim, tá? Do supervisor até o nosso dirigente. Tá? Então a gente passa a ter ações específicas, tá? Que seriam então várias soluções para cada uma dessa possibilidade. Então, um exemplo claro, se eu tenho uma origem até um destino em termos de trilha, eu tenho aqui, na parte de conscientização do meu papel enquanto executivo, ações de comunicação, palestras, reuniões, recebo coaching. Né? Você coaching de uma pessoa mais experiente. Na hora que eu estou numa aquisição, eu estou participando do seminário, já estou numa ação mais independente, então participando aí de learning, videoaulas, enfim. Depois, na aplicação, eu já passo a fazer projetos aplicativos, a desenvolver projetos para trazer o que eu aprendi aqui para a minha realidade em termos de dia a dia, minha realidade organizacional, e no final, quando a gente está no momento do exemplo, a gente já passa então a dar feedback, a ser mentor, a ser coach das pessoas que estão abaixo da gente. Então, aqui realmente fazer com que a gente prepare esses nossos segundos, né, em termos de executivo. A gente agora, né, esse mês, está com 2 soluções disponíveis para executivos online, que é a prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que é específico para dirigentes, diferente daquele PLD antigo, e gestão de risco de crédito. Claro que todos os nossos executivos podem e devem fazer todos os demais cursos que estão disponíveis na nossa universidade, que são... o Educanete morreu. O Educanete morreu, a gente mudou a plataforma, a gente mudou tudo. Aí todas as soluções são feitas. Tá? E aí, para fechar, nós temos aí um grande desafio. Né? Nós sabemos que as cooperativas elas são caracterizadas como sociedade de pessoas, tem a união de indivíduos, na adesão voluntária e livre, na gestão democrática, na participação econômica dos membros e na autonomia e independência, são os nossos princípios basilares de gestão. A gente precisa ter esse grande foco sempre, todas as nossas tomadas de decisão, toda vez que a gente estiver pensando no desenvolvimento dos nossos executivos, que a gente precisa começar a desenvolver um conceito, que é um conceito que tem tudo a ver com o cooperativismo, que é o conceito da liderança cidadã. Quando o líder entende que a liderança ela é situacional, a liderança ela é relacional, a liderança
liderança ela precisa, ela acontece de forma diferente dependendo de onde a gente está atuando, ela dependendo das pessoas que estão conosco, e para isso a gente precisa desenvolver um pensamento estratégico, uma visão totalmente sistêmica, a gente precisa entender que a gente precisa educar, a gente precisa explicar, né, como que as pessoas podem se desenvolver, precisamos ter uma prática real democrática, precisamos inovar sempre, e traz isso também, a necessidade da gente ser empreendedor, a gente tem inovação muito fácil, a gente precisa fazer gestão da inteligência cooperativa, que seria aproveitar tudo que todos que estão conosco conhecem e têm, empatia com o nosso cliente e, claro, vamos resultar. Então, esse é um grande desafio, né, parafraseando o que o Henrique coloca no finalzinho da apresentação dele ontem, a atitude é muito, né? Então, a gente realmente precisa de atitude, a gente precisa entender que para mudar o nosso código, a gente precisa compartilhar o nosso conhecimento, a gente precisa estimular as pessoas a também estarem compartilhando o conhecimento deles. Né? Então, o que a gente está fazendo para identificar as nossas futuras lideranças na comunidade? O que a gente está fazendo para identificar os nossos gerentes, que podem ser os nossos futuros executivos em termos de diretoria? Né? O que a gente está fazendo para fazer com que os nossos conselheiros estejam cada vez mais atuando de forma adequada em termos de governação